Sejam muito bem-vindos, meus caros, e a oficial Rodrigo Guedes de Carvalho também se junta à facção da extrema-direita. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Guedes de Carvalho, porque aparentemente um homem que agora ou esteja à direita do PSD ou não concorde com todos os partidos que estão à esquerda do Partido Socialista, nomeadamente em matérias de imigração ou em matérias de adaptação cultural, digamos assim, são extremistas de direita e, portanto, como todos nós somos extremistas de direita na boca desta gente, Rodrigo Guedes de Carvalho, seja bem-vindo à facção da extrema-direita. Vamos ver, meus caros, esta notícia que eu acho que é interessante, este artigo que foi publicado, uma parte deste artigo foi publicado no Instagram. Este artigo é exclusivo para assinantes e, portanto, venho apenas mostrar-vos o que está gratuito e o que, aliás, foi postado de forma gratuita pelo Expresso no Instagram e, portanto, venho mostrar-vos esta parte do artigo. Ora, diz: não entendo porque é que é estranho, insultuoso, escandaloso, fascista pedir-se que quem vem para viver connosco respeite os nossos valores e hábitos culturais. Pergunto com a ideia virada ao contrário. Porquê é que devem aceitar que não respeitem? É a pergunta que fica no ar. Devemos aceitar que quem venha viver connosco não aceita os nossos valores e costumes? Porquê? Porquê é que haveríamos de aceitar isso? Não é só necessário, é obrigatório. As pessoas que não se adaptarem não são bem-vindas ao país. Porque este país é a nossa casa e porque, como qualquer dono de uma casa quer que o seu espaço seja respeitado pelos visitantes, os visitantes, no mínimo, devem se adaptar àquilo que são as regras da casa. Ou vocês querem me dizer que se vocês entrarem pela casa adentro de um amigo vosso, o vosso amigo quer que vocês se descalcem à porta e vocês não se vão descalçar? É indelicado, no mínimo, é sentido como uma falta de educação. Porquê? Porque o dono da casa está a pedir que vocês cumpram as regras da casa dele. E como a casa é dele, vocês têm que respeitar as regras e acabou. É tão simples como isso. Vamos ver aqui um bocadinho mais abaixo. Interessa-me pouco se Pedro Nuno Santos entrou numa nova estratégia eleitoralista, que só quer ir reclamar um pedaço do terreno onde sente que PSD e Chega andam a caçar votos. Deixo isso para os socialistas e para os entendidos de análise. Interessa-me o direito à mudança. Não haverá retrato mais fiel da ideia de ser livre. É a nossa capacidade de mudança que nos guia pela vida. Portanto, parece-me que Rodrigo Guedes de Carvalho está aqui a dizer: meus amigos, se nós não decidirmos aquilo que devemos ser no nosso próprio país, nós não somos verdadeiramente livres. Eu acho que isso é interessante de ser visto, porque estamos a falar de uma pessoa, e aliás de várias, que neste momento este tipo de opiniões começam a juntar um terreno comum de pessoas do centro, centro-esquerda até à direita. E, portanto, isto é importante que seja falado. Isto é um tema importante. Nós não devemos aceitar que costumes de culturas minoritárias no nosso país sejam impostos à cultura maioritária. A cultura maioritária, leia-se, o dono da casa diz que há determinados valores, cultura e história. Há uma língua que nos une a todos, há uma história que nos une, há obras literárias que nos unem, há vários tipos de coisas que nos caracterizam, desde a gastronomia às paisagens, o passado, a língua. Tudo o que nos caracteriza enquanto portugueses é específico, é nosso e é dos donos da casa a que chamamos Portugal. Se alguém quer vir para a casa a que chamamos Portugal, esse alguém tem que ter presente que há regras a cumprir, que são definidas pelos portugueses. E eu acho muito interessante que há pessoas que dizem por aí: mas os imigrantes não têm que se adaptar à cultura, têm é que cumprir as regras. Mas estas pessoas acreditam que as regras surgiram por obra e graça do Espírito Santo. As regras surgiram da cultura. Se nós quisermos implementar determinadas regras completamente antagónicas à cultura do país onde queremos aplicar essas regras, eu posso-vos garantir que essas regras não vão ser cumpridas. E, portanto, as regras tendencialmente emanam da cultura. A Constituição emana da cultura, ou pelo menos deveria emanar da cultura portuguesa e dos portugueses. É assim que deve funcionar. Vocês têm uma cultura e, como a nação, no meu entender e no entender de outras pessoas, a nação é anterior ao Estado, o Estado é constituído pela nação. E, portanto, é uma coisa que é feita de baixo para cima. E se é feito de baixo para cima, a Constituição emana da cultura e não é a cultura que emana da Constituição. As pessoas que dizem isso estão a ver a coisa de forma errada. No meu entender, obviamente, o meu entender vale o que vale. Se a nação existe antes do Estado e a nação cria o Estado é criado com base naquilo que são os valores e percepções culturais dessa mesma nação. E, portanto, se as regras emanam da cultura, cumprir as regras
pode ou não ser suficiente para representar a cultura, mas à partida as regras deveriam emanar da cultura. Só que nem sempre é o caso. E nós percebemos que a maioria dos portugueses muitas vezes está colonizado por determinadas visões ideológicas e por isso é que esta gente com uma Constituição tendenciosa diz que é suficiente cumprir as regras para que se mantenha no país. Porque estas pessoas percebem objetivamente que a nossa Constituição não emanou do povo para cima, emanou de elites dominantes e elites dominantes do ponto de vista cultural para baixo. Muitas pessoas do centro até à direita e às vezes do centro-esquerda reconhecem que a Constituição tem um enviesamento ideológico e, portanto, nós percebemos que é insuficiente cumprir as regras quando percebemos que há algo que transcende as regras e a Constituição, que é precisamente a cultura. E, portanto, as regras podem ser até uma forma de espelho ou representação da cultura, mas nunca são suficientes. E precisamente por não serem suficientes, é que só cumprir as regras não chega. As pessoas têm que se adaptar e têm, sinceramente, que suprimir a sua cultura em determinado país. Porque se querem praticar a sua cultura, se querem praticar a sua forma de rito, se querem praticar a sua religião, vão para o país deles. É tão simples como isso. Ninguém está aqui a dizer que vocês não podem praticar a vossa cultura, a vossa religião no vosso país. Obviamente que podem. Agora, não é virem para cá, imporem determinadas regras ao país e depois dizer-se que cada um tem que cumprir uma Constituição e as regras. Estas pessoas acham que a Constituição e as regras foram retiradas de alguma espécie de divindade superior a todos nós. As regras e a Constituição deveriam emanar do povo. Só que como em Portugal isso é uma situação um bocadinho mais complexa do que isso, objetivamente que a Constituição não é suficiente, a Constituição e as regras legais não são suficientes para a representação daquilo que é a cultura portuguesa, porque há um enviesamento ideológico em determinadas regras, precisamente por causa do domínio estrutural e cultural da esquerda portuguesa. E, portanto, é um bocadinho por aqui. Não basta cumprirem as regras, apesar de que isso é um critério sine qua non para estarem aqui, obviamente, sem dúvida nenhuma, têm que cumprir as regras, cumprir as leis, etc., mas não é suficiente, têm que se adaptar culturalmente. E, portanto, ou há uma adaptação cultural, ou estas pessoas não servem ao país, porque a cultura tem que ser mantida, a nossa identidade tem que ser mantida. E apesar destas pessoas, os globalistas, sentirem que nós somos todos um bocado de cinzento, somos todos pessoas que não têm identidade partilhada com ninguém e que, aliás, as instituições informais e formais são formas de opressão e de impedimento da prática da liberdade individual, estas pessoas nunca vão ver a cultura como algo positivo. Os liberais, nomeadamente, veem a cultura e esta identidade partilhada como uma forma de amarra. Basta ver o que diz Stuart Mill sobre o assunto. E, portanto, os liberais veem que as instituições formais e informais, que aliás deveriam emanar da cultura, são formas de opressão e de impedimento da prática da liberdade individual. E com pessoas que acreditam nisto, obviamente que não vão querer saber da cultura e estão mais preocupadas com as regras. E neste momento, pelos vistos, a esquerda mais progressista faz um caminho partilhado com os liberais. E é um caminho com o qual eu não concordo. E, portanto, é um bocadinho por aqui, meus caros. Quero-vos agradecer por estarem desse lado. Rodrigo Guedes de Carvalho, seja bem-vindo ao grupo dos extremistas de direita. Mediaticamente falando, obviamente, somos todos. É o que é. Lá está. Daí também o plano de apoio ao canal. Faz, se quiserem, adiram, estejam à vontade. Deixem o gosto neste vídeo, subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.